Há momentos no mercado da bola em que bastam apenas algumas horas para mudar completamente o rumo de uma negociação. E foi exatamente isso que aconteceu com o Flamengo. Uma contratação que parecia caminhar de forma bastante positiva ganhou um novo concorrente de peso, e agora o Mengão pode ver um dos seus principais alvos escapar na reta final. Mas essa não é a única preocupação que tomou conta dos bastidores rubro-negros. O departamento médico voltou a acender o sinal de alerta após mais um jogador importante apresentar problemas físicos, justamente quando o calendário entra em uma fase decisiva da temporada. Ao mesmo tempo, o sonho chamado Thiago Almada continua movimentando dirigentes, empresários e clubes, numa disputa que promete fortes emoções até o encerramento da janela de transferências. E ainda há novidades importantes sobre a reapresentação do elenco, os planos de Leonardo Jardim para os próximos compromissos e tudo o que está acontecendo nos bastidores do clube mais popular do Brasil. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo, porque as informações de hoje podem influenciar diretamente o futuro do Flamengo dentro e fora de campo. O domingo começou movimentado no Ninho do Urubu. Depois de um raro dia de descanso concedido ao elenco, os jogadores voltam ao centro de treinamento para iniciar uma nova etapa de preparação visando a sequência do Campeonato Brasileiro. A pausa serviu para recuperar o desgaste físico e mental provocado pelas últimas semanas, mas agora não há mais espaço para descanso. A comissão técnica sabe que os próximos jogos poderão definir boa parte das pretensões do Flamengo na temporada, e por isso cada treino, cada avaliação física e cada decisão passam a ter um peso enorme. Existe uma expectativa muito grande em torno desta reapresentação porque, pela primeira vez desde a paralisação ocorrida no início de junho, Leonardo Jardim poderá encontrar praticamente todo o grupo reunido novamente. Porém, reunir todos os atletas no mesmo local não significa que todos estarão disponíveis para entrar em campo imediatamente. Essa é justamente uma das maiores preocupações do treinador português. Nos últimos dias, o Flamengo acumulou uma série de problemas físicos que impediram a comissão técnica de trabalhar com força máxima. Alguns jogadores ainda seguem em recuperação, outros voltam gradualmente às atividades e há também aqueles que precisam de um acompanhamento especial para evitar novas lesões. A prioridade neste momento é encontrar o equilíbrio entre preservar quem ainda inspira cuidados e manter a competitividade da equipe. Entre os nomes que continuam sendo monitorados está Arrascaeta. O uruguaio segue tratando problemas físicos e ainda inspira cautela. Trata-se de um dos jogadores mais importantes do elenco, responsável por boa parte da criatividade ofensiva da equipe, e qualquer decisão envolvendo seu retorno precisa ser tomada com bastante responsabilidade. A comissão técnica não pretende acelerar etapas que possam comprometer o restante da temporada. Outro atleta que permanece sob observação é Léo Ortiz. O defensor também enfrenta limitações físicas e continua sendo acompanhado pelo departamento médico. Além dele, Gonçalo Plata ainda busca recuperar sua melhor condição física após retornar de compromissos recentes, enquanto jogadores como Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro também exigem atenção especial durante esta fase de recuperação. Todo esse cenário aumenta significativamente a responsabilidade de Leonardo Jardim. O treinador sabe que precisa montar uma equipe competitiva, mas ao mesmo tempo não pode correr o risco de perder ainda mais atletas por excesso de desgaste. Afinal, o calendário brasileiro não oferece muito tempo para recuperação entre uma partida e outra. E justamente quando parecia que a situação começava a melhorar, surgiu uma nova preocupação envolvendo Luís Araújo. O atacante desembarca novamente no Ninho do Urubu carregando uma enorme expectativa, mas também algumas dúvidas importantes sobre sua condição física. Durante sua última partida, Luís Araújo sentiu um problema muscular que obrigou sua saída ainda no decorrer do jogo. As imagens dos jogadores chegando ao Rio de Janeiro chamaram bastante atenção, já que ele apresentava dificuldades para caminhar, demonstrando bastante desconforto. Por conta disso, uma das primeiras tarefas do atacante neste retorno ao CT será passar por uma bateria completa de exames médicos. Esses exames serão fundamentais para determinar se houve apenas um desgaste muscular ou se existe uma lesão mais séria, capaz de afastá-lo dos próximos compromissos do Flamengo. O departamento médico trabalha com cautela antes de divulgar qualquer diagnóstico definitivo. A intenção é entender exatamente a gravidade da situação para definir o melhor tratamento e estabelecer um prazo seguro para a recuperação. Enquanto isso, Leonardo Jardim aguarda ansiosamente pelos resultados. Essa preocupação não surgiu agora. Em entrevistas recentes, o treinador já havia demonstrado certo receio com a condição física do elenco. Segundo ele, o grande número de partidas, viagens constantes e pouco tempo para treinamentos acabam aumentando consideravelmente o risco de lesões musculares ao longo da temporada.
O calendário do futebol brasileiro é conhecido justamente por exigir muito dos atletas. Em poucas semanas, as equipes disputam partidas importantes por diferentes competições, praticamente sem tempo suficiente para recuperar totalmente o condicionamento físico. Isso exige um planejamento extremamente detalhado da comissão técnica. No caso do Flamengo, a preocupação é ainda maior porque os próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro podem influenciar diretamente a luta pelas primeiras posições da tabela. São partidas que exigirão intensidade máxima desde o primeiro minuto e qualquer ausência importante poderá fazer diferença. Leonardo Jardim trabalha para encontrar soluções capazes de manter o nível competitivo da equipe mesmo diante dos problemas físicos. A ideia é utilizar o elenco de maneira inteligente, distribuindo a carga de minutos entre os jogadores e evitando sobrecargas desnecessárias. A torcida também acompanha essa situação com bastante atenção. Afinal, nos últimos anos o Flamengo sofreu diversas vezes consequências de lesões justamente em momentos decisivos da temporada. O desejo de todos é que desta vez o clube consiga administrar melhor o desgaste dos atletas. Caso Luís Araújo tenha apenas um problema leve, existe a possibilidade de que ele retorne rapidamente aos gramados após alguns dias de tratamento. Entretanto, caso os exames apontem algo mais sério, Leonardo Jardim precisará estudar novas alternativas para reorganizar o setor ofensivo. Independentemente do resultado, uma coisa parece certa: a preparação física do elenco será uma das prioridades absolutas do Flamengo nas próximas semanas. O objetivo é simples: recuperar quem está lesionado, preservar quem está saudável e garantir que a equipe consiga manter um alto nível de desempenho durante toda a sequência da temporada. Enquanto a comissão técnica tenta resolver essas questões dentro de campo, nos bastidores outra batalha importante continua acontecendo. E ela envolve um jovem talento que desperta enorme interesse no futebol brasileiro. O nome da vez é Zé Lucas. Considerado por muitos especialistas como uma das principais promessas surgidas recentemente no Sport Recife, o meio-campista vinha sendo tratado como um reforço praticamente encaminhado para o Flamengo. A diretoria rubro-negra retomou as conversas nos últimos dias acreditando que poderia finalizar rapidamente a negociação. O projeto apresentado pelo Flamengo é bastante claro. Aos 18 anos, Zé Lucas chegaria inicialmente para passar por um processo gradual de desenvolvimento, semelhante ao que aconteceu com outros jogadores que hoje fazem parte do elenco principal. A ideia não seria colocá-lo imediatamente como titular, mas sim permitir que amadurecesse técnica e fisicamente antes de ganhar espaço definitivo entre os profissionais. Esse modelo já trouxe resultados positivos em outras oportunidades. Diversos atletas chegaram ainda muito jovens, passaram por um período de adaptação e posteriormente conquistaram espaço na equipe principal. É justamente esse caminho que o Flamengo imaginava oferecer para Zé Lucas. Entretanto, quando tudo indicava que as negociações avançariam normalmente, surgiu um obstáculo importante capaz de mudar completamente o cenário. O Cruzeiro entrou oficialmente na disputa pelo jogador e passou a trabalhar de maneira intensa para convencer tanto o Sport quanto os representantes do atleta. A diretoria mineira apresentou interesse concreto e iniciou movimentações que podem dificultar bastante os planos rubro-negros. Segundo informações divulgadas nas últimas horas, existe inclusive a possibilidade de o clube mineiro acelerar todo o processo para tentar fechar o acordo antes mesmo que o Flamengo consiga apresentar uma nova investida. Isso transformou uma negociação considerada tranquila em uma verdadeira corrida contra o tempo. E esse assunto promete ganhar novos capítulos muito em breve. Parte 2. A entrada do Cruzeiro nessa disputa mudou completamente o panorama da negociação. O que antes parecia ser apenas uma conversa avançada entre Flamengo e Sport passou a se transformar em uma verdadeira batalha de bastidores, onde estratégia, dinheiro e projeto esportivo terão um peso decisivo. E quem acompanha o mercado do futebol brasileiro sabe que, quando duas potências entram na disputa por uma jovem promessa, qualquer detalhe pode definir o destino do jogador. Nos corredores do Ninho do Urubu existe a convicção de que Zé Lucas reúne características muito valorizadas pela comissão técnica. Além da qualidade com a bola nos pés, o jovem demonstra personalidade, intensidade na marcação, boa visão de jogo e uma maturidade acima da média para a idade. Não é por acaso que ele já começou a receber oportunidades entre os profissionais do Sport, mesmo sendo apenas um atleta de 18 anos. O Flamengo acompanha sua evolução há bastante tempo. O departamento de scout vem observando seus jogos desde as categorias de base e acredita que ele possui potencial para se transformar em um jogador importante nos próximos anos. Porém, o clube também entende que acelerar demais esse processo pode ser um erro. Por isso, o plano apresentado ao atleta sempre foi muito claro: chegar ao Flamengo, passar por um período de adaptação,
evoluir fisicamente e tecnicamente, e somente depois, conquistar espaço definitivo na equipe principal. Esse tipo de planejamento já deu excelentes resultados no rubro-negro. Diversos atletas chegaram jovens, foram preparados com calma e acabaram se tornando peças importantes do elenco profissional. A diretoria acredita que repetir esse modelo aumenta significativamente as chances de sucesso do jogador. Entretanto, o Cruzeiro apresentou uma proposta diferente. A equipe mineira trabalha com a possibilidade de oferecer um caminho mais curto até o time principal, algo que naturalmente desperta o interesse de qualquer atleta que sonha em ganhar visibilidade rapidamente. Além disso, existe o fator que costuma fazer muita diferença em negociações desse esporte: o perfil do presidente do Cruzeiro. Pedrinho BH ganhou fama no futebol brasileiro por ser extremamente agressivo quando decide contratar um jogador. Não se trata apenas de apresentar uma proposta financeira competitiva. Em muitas ocasiões, ele aumenta os valores oferecidos, melhora as condições do contrato e busca convencer todas as partes envolvidas até fechar o acordo. É justamente isso que preocupa a diretoria rubro-negra neste momento. Internamente, o Flamengo sabe que dificilmente conseguirá vencer uma disputa apenas aumentando cifras. O clube pretende agir com responsabilidade financeira e evitar entrar em um leilão que possa comprometer seu planejamento econômico. Por isso, aposta principalmente na força do projeto esportivo apresentado ao jogador. Outro ponto importante será a negociação com o Sport Recife. O clube pernambucano analisa cuidadosamente todas as propostas recebidas. Além do valor financeiro imediato, pesa bastante a possibilidade de manter um percentual dos direitos econômicos do atleta, garantindo lucro em uma futura transferência internacional. Esse tipo de cláusula costuma ser decisivo em negociações envolvendo jovens promessas. Muitas vezes, aceitar um valor inicial um pouco menor pode representar um ganho muito maior no futuro, caso o jogador seja vendido para o futebol europeu. Os empresários de Zé Lucas também terão participação importante nessa escolha. Eles analisam não apenas o aspecto financeiro, mas principalmente qual ambiente oferece melhores condições para o desenvolvimento da carreira do atleta. A decisão, portanto, vai muito além do dinheiro. O Flamengo acredita que sua estrutura, o histórico recente de revelação de talentos e a visibilidade internacional conquistada pelo clube podem fazer diferença na escolha final. Por outro lado, o Cruzeiro aposta em um discurso diferente, oferecendo a possibilidade de um crescimento mais rápido dentro da equipe principal. Enquanto isso, o próprio Zé Lucas vive talvez o momento mais importante de sua jovem carreira. Aos 18 anos, ele precisa decidir qual caminho seguirá, sabendo que essa escolha poderá influenciar diretamente todo o seu futuro no futebol profissional. E justamente quando essa disputa já chamava a atenção dos torcedores, outro assunto ainda maior voltou a dominar os bastidores rubro-negros: Thiago Almada. Se existe uma negociação capaz de movimentar completamente esta janela de transferências, certamente é essa. O nome do Maia argentino continua sendo tratado como prioridade absoluta pela diretoria do Flamengo. Trata-se de um jogador que reúne técnica, juventude, experiência internacional e enorme potencial de valorização, características que agradam muito tanto à comissão técnica quanto aos dirigentes. Nas últimas semanas, diversos clubes passaram a disputar sua contratação, mas dois acabaram assumindo o protagonismo: Flamengo e River Plate. Inicialmente, parecia que o clube argentino levava vantagem. As informações vindas da Argentina indicavam que o River Plate havia sido o primeiro a conversar diretamente com Thiago Almada. O clube conseguiu um acordo verbal com o jogador, baseado na possibilidade de ele retornar ao futebol sul-americano caso a transferência para outro grande centro europeu não acontecesse. Esse entendimento inicial fez muitos acreditarem que o destino do Maia já estava praticamente definido. Entretanto, quando chegou o momento de transformar esse acordo verbal em uma negociação oficial, começaram a surgir os obstáculos. O River Plate apresentou uma proposta ao Atlético de Madrid, atual detentor dos direitos econômicos do jogador. Porém, segundo informações da imprensa argentina, a oferta não atendeu completamente às exigências do clube espanhol. O principal problema não estava exatamente no desejo do River em contratar o atleta, mas nas garantias financeiras apresentadas durante a negociação. No futebol moderno, especialmente em transferências de alto valor, não basta apenas oferecer determinado montante. O clube vendedor exige garantias bancárias sólidas que assegurem o pagamento integral do negócio. E foi justamente nesse ponto que surgiram as dificuldades para o River. Enquanto os argentinos tentavam encontrar uma solução, o Flamengo aproveitou a oportunidade para entrar de vez na disputa. A diretoria rubro-negra realizou contatos intensos e apresentou uma proposta considerada extremamente forte.
Primeiro surgiu uma oferta de aproximadamente 20 milhões de euros pela aquisição de metade dos direitos econômicos do atleta. Pouco tempo depois, o Flamengo elevou significativamente sua proposta. A nova investida chegou à casa dos 30 milhões de euros, desta vez visando adquirir 100% dos direitos do jogador. Esse movimento surpreendeu bastante o mercado. Além do valor elevado, o Flamengo demonstrou possuir condições financeiras e garantias bancárias capazes de convencer o clube espanhol de que o negócio poderia ser concluído sem grandes riscos. Foi exatamente nesse momento que o cenário da negociação começou a mudar. Segundo informações divulgadas por jornalistas argentinos especializados no mercado de transferências, o River Plate passou a reduzir seu otimismo em relação à contratação. Isso não significa necessariamente que o clube argentino tenha desistido do jogador. Na prática, o River optou por diminuir o ritmo das negociações enquanto observa atentamente os próximos passos entre Flamengo e Atlético de Madrid. Internamente, dirigentes argentinos já trabalham inclusive com alternativas caso percebam que a contratação de Thiago Almada realmente se tornou inviável. Ou seja, um plano B começa a ganhar força. Para o Flamengo, esse recuo representa uma oportunidade importante. Mesmo assim, ninguém dentro do clube trata o negócio como encerrado. Muito pelo contrário. Os dirigentes sabem que uma negociação desse porte pode mudar completamente de direção em poucos dias. Basta surgir uma nova proposta, uma mudança na vontade do jogador ou uma alteração nas exigências do clube vendedor para que todo o cenário seja novamente transformado. Além disso, existe sempre o risco da entrada de algum clube europeu na reta final da janela. Caso isso aconteça, toda a disputa poderá ganhar novos contornos. Por esse motivo, o Flamengo mantém cautela absoluta. Apesar do otimismo existente nos bastidores, ninguém pretende criar expectativa exagerada antes que todos os documentos estejam assinados. A torcida, naturalmente, acompanha cada novidade com enorme ansiedade. A possibilidade de ver Thiago Almada vestindo a camisa rubro-negra empolga os torcedores, principalmente pelo impacto técnico que o argentino poderia proporcionar ao meio-campo da equipe. No entanto, enquanto essa negociação continua evoluindo, outro tema passou a gerar bastante repercussão entre os flamenguistas: a situação financeira do clube durante esta janela de transferências. Nos últimos dias surgiram informações de que o Flamengo teria adiado alguns pagamentos relacionados a comissões de empresários, o que rapidamente provocou especulações nas redes sociais. Muitos torcedores começaram a questionar se o clube realmente teria condições financeiras para realizar grandes contratações. Mas a realidade, segundo pessoas ligadas aos bastidores rubro-negros, é bem diferente. E é justamente esse assunto que vamos aprofundar na próxima parte, explicando por que o Flamengo decidiu reorganizar alguns pagamentos, como funciona essa estratégia financeira e por que isso não impede o clube de continuar investindo pesado na montagem do elenco para o restante da temporada. Parte 3. Final. As últimas horas trouxeram uma série de comentários nas redes sociais sobre a saúde financeira do Flamengo. Muitos torcedores ficaram surpresos depois que surgiram notícias indicando que o clube teria adiado alguns pagamentos relacionados às comissões de empresários. Rapidamente começaram as especulações. Será que o Flamengo está enfrentando dificuldades financeiras? Será que essas informações podem comprometer a chegada de reforços nesta janela de transferências? A resposta, segundo pessoas ligadas aos bastidores do clube, é bem diferente daquilo que muitos imaginaram. Nos corredores da Gávea, a diretoria trata essa situação como uma decisão estratégica, e não como um problema de caixa. O objetivo é simples: concentrar a maior parte dos recursos disponíveis justamente no período mais importante para reforçar o elenco. A janela de transferências oferece uma oportunidade limitada para contratar jogadores, e a direção entende que este é o momento de priorizar investimentos capazes de fortalecer a equipe para o restante da temporada. De acordo com informações apuradas nos bastidores, dirigentes rubro-negros conversaram diretamente com representantes e empresários envolvidos em algumas negociações. A proposta foi baseada em uma relação de confiança construída ao longo dos últimos anos. A mensagem passada foi clara: o Flamengo continua comprometido com todas as suas obrigações financeiras, mas, neste momento específico, prefere reorganizar o calendário de alguns pagamentos para manter maior margem de investimento durante a janela. Na prática, isso significa que determinados valores serão pagos um pouco mais à frente, permitindo que o clube utilize seu fluxo de caixa para concluir negociações consideradas prioritárias. Não se trata de falta de recursos ou de incapacidade para honrar compromissos, mas sim de uma gestão financeira que busca equilibrar responsabilidade e competitividade. Essa estratégia é relativamente comum em grandes clubes que disputam diversas competições ao longo da temporada.
O planejamento financeiro não envolve apenas o pagamento imediato de todas as despesas, mas também a administração inteligente do fluxo de caixa, garantindo que os recursos estejam disponíveis exatamente quando surgem oportunidades importantes no mercado. Segundo pessoas próximas à diretoria, a administração acredita que reforçar o elenco agora poderá gerar benefícios esportivos e financeiros no futuro. Uma equipe mais forte aumenta as chances de conquistar títulos, avançar em competições nacionais e internacionais, ampliar receitas de premiações e fortalecer ainda mais a marca do clube. Por isso, internamente, existe tranquilidade em relação às notícias que circularam nos últimos dias. A direção entende que algumas informações acabaram sendo interpretadas de forma equivocada, levando parte da torcida a acreditar que o Flamengo estaria enfrentando dificuldades financeiras, quando, na realidade, o cenário é outro. Essa confiança também explica porque o clube continua disposto a investir pesado em nomes de impacto. O maior exemplo é justamente a negociação envolvendo Thiago Almada. A disposição do Flamengo em apresentar uma proposta que pode chegar aos 30 milhões de euros demonstra que a diretoria continua trabalhando com ambição, mas sem abrir mão da responsabilidade financeira. Naturalmente, uma operação desse porte exige planejamento minucioso. Não basta apenas convencer o jogador ou apresentar uma oferta ao clube vendedor. É preciso estruturar toda a negociação, definir formas de pagamento, apresentar garantias bancárias e assegurar que o investimento esteja alinhado com o orçamento estabelecido para a temporada. É exatamente esse equilíbrio que a diretoria busca neste momento. O objetivo não é contratar por impulso, mas reforçar o elenco com atletas capazes de elevar o nível técnico da equipe sem comprometer a estabilidade financeira construída nos últimos anos. Enquanto essas negociações continuam evoluindo, Leonardo Jardim permanece totalmente focado na preparação do grupo para os próximos desafios. O treinador sabe que o mercado é importante, mas também tem consciência de que o elenco atual possui qualidade suficiente para lutar pelas principais competições, desde que consiga reduzir os problemas físicos que vêm afetando diversos jogadores. Os próximos dias serão fundamentais nesse aspecto. A reapresentação do elenco permitirá uma avaliação completa da condição física de cada atleta, especialmente daqueles que retornam de lesão ou ainda sentem algum desconforto muscular. O departamento médico trabalhará em conjunto com a preparação física para estabelecer um planejamento individual, buscando evitar novas baixas justamente na fase mais intensa do calendário. O Luís Araújo será um dos casos acompanhados com maior atenção. Os exames médicos deverão indicar a gravidade da lesão sofrida recentemente, permitindo que a comissão técnica saiba exatamente quando poderá contar novamente com o atacante. A expectativa da torcida é que o problema não seja grave e que ele possa voltar rapidamente aos gramados. Ao mesmo tempo, jogadores como Arrascaeta, Léo Ortiz, Gonçalo Plata, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro continuam seguindo programas específicos de recuperação e condicionamento físico. A intenção é que todos estejam plenamente preparados para enfrentar a sequência decisiva de partidas do Campeonato Brasileiro. Além das questões médicas, Leonardo Jardim também acompanha atentamente a evolução das negociações no mercado. Caso reforços importantes realmente sejam confirmados, o treinador ganhará novas opções para aumentar a competitividade do elenco e administrar melhor a carga de jogos ao longo da temporada. No caso de Zé Lucas, a disputa promete continuar bastante intensa. Flamengo e Cruzeiro seguem atentos aos próximos passos da negociação, enquanto o Sport Recife avalia cuidadosamente todas as propostas recebidas. A escolha do jovem poderá representar um momento decisivo para sua carreira, e qualquer novidade deve surgir nos próximos dias. Já em relação a Thiago Almada, o cenário permanece aberto, mas o Flamengo demonstra confiança. O avanço da proposta rubro-negra colocou o clube em posição de destaque na disputa, enquanto o River Plate adota uma postura mais cautelosa, aguardando o desenrolar das conversas com o Atlético de Madrid. Mesmo assim, todos os envolvidos sabem que o mercado da bola costuma reservar surpresas. Uma negociação considerada encaminhada pode mudar completamente em poucas horas, seja pela entrada de um novo interessado, seja por mudanças nas condições exigidas pelas partes. Por isso, a diretoria prefere manter discrição e trabalhar longe dos holofotes até que qualquer acordo esteja oficialmente concluído. Para a torcida rubro-negra, resta acompanhar atentamente cada atualização. O momento é de expectativa, tanto pelas possíveis chegadas quanto pela recuperação dos jogadores lesionados. O Flamengo entra em uma fase decisiva da temporada sabendo que precisará de um elenco forte, saudável e competitivo para continuar brigando por títulos. Se os reforços desejados realmente forem confirmados e os atletas em recuperação voltarem em boas condições físicas,
Leonardo Jardim terá nas mãos um grupo ainda mais qualificado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. A combinação entre planejamento financeiro responsável, contratações estratégicas e recuperação do elenco pode ser o diferencial para que o Flamengo mantenha vivo o sonho de conquistar grandes objetivos nesta temporada. Agora resta esperar pelos próximos capítulos. O mercado continua aberto, as negociações seguem acontecendo diariamente e qualquer novidade poderá mudar completamente o cenário rubro-negro. Uma coisa, porém, parece certa. Os bastidores do Flamengo continuarão extremamente movimentados nas próximas semanas, e o torcedor terá muitos motivos para acompanhar cada atualização de perto. E assim encerramos mais uma atualização completa sobre tudo o que está acontecendo no universo do Mengão. Se você gosta de acompanhar notícias confiáveis, análises detalhadas e todas as movimentações do Flamengo antes de todo mundo, continue ligado, porque os próximos dias prometem ser decisivos. Muito obrigado pela companhia. Tenha um excelente dia e até a próxima atualização com mais informações sobre o clube de maior paixão do Brasil.